Um outro assunto importante: integrantes do Judiciário brasileiro manifestaram insatisfação com a paralisação da proposta que impede a participação dos militares na política que tramita no Senado. Essa medida obriga membros das Forças Armadas a migrarem para a reserva caso queiram concorrer às eleições. De acordo com o jornal O Globo, o incômodo cresceu após a investigação da Polícia Federal, que apontou grande envolvimento de militares na suposta trama golpista. A avaliação de membros do Judiciário é de que o governo e sua base aliada devem pautar esse projeto para impedir que os membros das Forças Armadas cogitem crimes, acreditando que passariam impunes. No início do ano, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, chegou a fazer uma série de conversas com ex-ministros de sua pasta e tentou emplacar uma medida parecida, mas não teve sucesso. Começar essa com o Roberto Mota. A gente já trouxe esse tema aqui em outro programa. A ala do Judiciário quer barrar militares na política. Não é um assunto de agora, mas os magistrados querem que o Congresso vote essa PEC que trata desse assunto. Mota. A questão está nos detalhes, né, Caniato? O que significa barrar os militares na política? Isso pode ser interpretado de várias formas, e é interpretado. O que acontece é que quando a gente estuda a história brasileira, os militares estão em todos os lugares. Tem gente que não gosta disso, tem gente que não aprova, cada um tem a sua opinião. Eu não sou a favor da censura. Agora, o fato das pessoas não gostarem da participação dos militares na política não elimina a participação deles na história brasileira. Se você retirar os militares, a história brasileira nos últimos 200 anos deixa de existir, porque essa participação vem lá desde o primeiro reinado, aumentou com o retorno dos militares da Guerra do Paraguai, foi aí que começou o envolvimento maior com a política. A proclamação da República foi um ato militar, né? Depois veio a revolta da Armada. Um dos marcos da história brasileira é o surgimento do movimento conhecido como tenentismo, que gerou a revolta dos 18 do Forte aqui em Copacabana, gerou a Coluna Prestes, né? Um oficial do Exército Brasileiro rebelado, percorrendo o Brasil. Inclusive, ele depois veio a ser secretário-geral do Partido Comunista, não é isso? Luiz Carlos Prestes. Então, mesmo a história da esquerda brasileira tem envolvimentos militares. Aí a gente pode falar do golpe de 1930, desculpe, a Revolução de 1930, foi assim que entrou para a história, né? A Revolta Constitucionalista de São Paulo, de 1932, onde militar brasileiro enfrentou militar brasileiro, o Estado Novo em 37, a renúncia de Getúlio em 45, o suicídio de Getúlio depois. Tem militar em tudo quanto é lugar. Só para lembrar, gente, o primeiro presidente do Brasil foi o militar, não é isso mesmo? É evidente que as Forças Armadas, percebam, cuidado da minha frase, não devem participar de política, muito menos política eleitoral. Agora, militares são cidadãos como quaisquer outros e ajudaram a escrever a história do Brasil. Você, Beraldo, o que acha da proposta? Concorda com essa defesa de que o militar que deseja entrar para a política deva ir automaticamente para a reserva? Enfim, a defesa que há profissionais que entendem que não seria necessário, mas há quem entenda que, para evitar conflito de interesses, é mais adequado que o militar vá para a reserva. Enfim, muitos interesses em jogo, né? Bom, Caniato, vamos lá. Primeiro, há uma parte do judiciário, e não é só o judiciário brasileiro, que está realmente empenhado em humilhar as Forças Armadas, com essa ilusão de que esses aloprados que eventualmente cometeram ali crimes ou fizeram uma algazarra quando estava no final do governo Bolsonaro, que essas pessoas representam as Forças Armadas brasileiras. Isso não é verdade. Qualquer movimento que tenha acontecido naquele período não foi apoiado, não foi sustentado, não foi incentivado pelas lideranças das Forças Armadas, que têm a responsabilidade de responderem por cada uma das armas. Então, a gente vê que este esforço é um esforço para se vingar de alguma coisa, para expressar um ressentimento,
uma má vontade, algo que eu, sinceramente, não sei explicar de onde vem. Mas quando você quer tratar neste aspecto os membros das Forças Armadas com uma regra diferente de outras atividades, a gente tem que realmente se perguntar o motivo. Porque, Caniato, vamos dizer que eu tenho más intenções ao entrar para a política. Eu fiz a minha carreira no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica, tenho más intenções. Eu quero agitar, eu quero usar todo o meu conhecimento de guerra para tomar conta do país. Eu vou para a reserva, me candidato. O que vai acontecer? Eu vou esquecer as relações que eu tenho com os meus outrora colegas de armas? Eles, se for um conluio de um grupo, este grupo que vai continuar nas Forças Armadas vai se esquecer da relação que tem comigo? Quer dizer, qual é o elemento? Estar ou não estar nas Forças Armadas? Poder ou não poder voltar para as Forças Armadas? Quer dizer o quê, exatamente? Então, há um grande ponto de interrogação, Caniato. E a gente vê pessoas que sequer foram eleitas, que foram indicadas para alguns cargos, mas se sentem no poder, por exemplo, de legislar, passando por cima do próprio Congresso. Então, neste Brasil desorganizado do jeito que temos hoje, é de se perguntar por que vai sobrar apenas para os membros das Forças Armadas. Bons questionamentos. Agora, você, Dávila, você acha que essa movimentação tem mais a ver com os últimos episódios, os episódios até destacados pelo Cristiano Beraldo, e teria aí um caráter de revanchismo, ou você acha que o projeto, na verdade, tem o objetivo de tentar evitar a politização das forças propriamente? Caniato, é óbvio que tem revanchismo. E aí nós precisamos partir do primeiro pressuposto que, de novo, é sagrado na Constituição. Todo cidadão brasileiro com mais de 18 anos pode disputar um cargo, pode disputar eleição, pode votar. É o dinheiro de todo mundo. Não está escrito, se você é militar, não, se você é policial, não, se você é jornalista, não tem nenhuma adjetivação nesse sentido. Todo cidadão brasileiro. Então, antes de ser militar, essas pessoas são cidadãos brasileiros, com seus plenos direitos de exercer politicamente. A lei hoje, ela é correta. O militar que disputar a eleição e vencer a eleição, aí sim, ele é aposentado, ele é afastado, ele não pode servir no exército, ele não pode servir no exército hoje. Aliás, é assim, desde o Duque de Caxias. Duque de Caxias teve que deixar o comando do exército para se tornar primeiro-ministro Dom Pedro II. Então, isso está claro e é preciso seguir esta regra. A regra já existe. Militar que for eleito deixa de servir os quadros das Forças Armadas. Agora, e se o militar disputa eleição e não é eleito? E aí ele não tem nem mais as Forças Armadas, não ganhou eleição e vai fazer o quê? Vai fazer bico? É um absurdo isso. Isso é revanchismo. Então, vamos respeitar, antes de taxar alguém de militar, o direito de qualquer cidadão brasileiro a disputar a eleição e a votar. Uma vez eleito, aí sim criar uma restrição que essa pessoa tem de se afastar das Forças Armadas. Isso sim é respeitar os direitos da cidadania e as regras para não deixar a politização das Forças Armadas tomarem conta do destino do país, como muitas vezes tomou, como bem relembrou o Mota, esses eventos. Aliás, a maioria desses eventos, um desastre total. Os bons eventos, eu vou lembrar, Mota, fazer a lista com você aqui, das boas intervenções militares para salvar a democracia. O caso do general Bittencourt com o Prudente Moraes, o caso do lote que empossou o Juscelino e não entrou em golpe, o próprio caso do general Castelo Branco, que tira uma tentativa de ditadura comunista. Aí sim, as Forças Armadas agiram de forma para salvar as instituições democráticas. E é isso que elas fizeram nessa última vez. Mesmo com a teoria, como bem mencionou o Beraldo, eu adoro, aí os aloprados que tentaram dar golpe. Alguns aloprados tentaram mesmo, mas a instituição Forças Armadas zelou pela defesa da democracia. Então, vamos respeitar, acima de tudo, o direito do cidadão brasileiro de participar da política.
Seguimos acompanhando de olho nessas movimentações. Outra